Oi, pessoal, boa noite. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Vamos então começar, pessoal, já 20 horas e 1 minuto, né? Nesse dia 30 de setembro de 2022. Vamos dar início então à nossa reunião da noite, né? Fazendo uma prece, convidando a todos para que juntos possamos nos sintonizar com as forças superiores da vida, lembrar do nosso Mestre Jesus, mentalizar uma linda paisagem, imaginar todo o nosso grupo de irmãos que estão nesse exato momento sintonizados nessa frequência, recebendo a energia, o abraço do nosso Mestre Jesus, sentindo o seu campo vibratório nos envolvendo, nessa região bem bonita que nós mentalizamos, que nós imaginamos, florida, com perfume a presença do nosso mestre, o perfume do amor, a se espargir no ambiente, uma brisa suave, um ambiente salutar, que nós possamos então respirar, tranquilizar o nosso corpo, aurir dessa força sublime, essa força curativa da natureza, essa força que emana do nosso mestre, essa força que emana dos espíritos amigos e nos envolvem as células físicas, as células do perispírito, nos envolvem os centros energéticos, envolve as nossas emoções, os nossos pensamentos, nosso campo vibratório se enriquece, se engrandece e nós então sentimos a leveza, a paz interior e só podemos agradecer, Senhor Jesus, por podermos estar juntos novamente. Que tenhamos a condição de aproveitar ao máximo esse momento, vibrarmos amor, irradiarmos luz, sintonizarmos com a tua luz, com a luz divina que vibra em todo o universo. Abençoa todos os necessitados, todos os nomes que estão sendo lembrados na área de texto. Abençoa, Senhor, todos aqueles que fazem parte da nossa existência, que necessitam, todos aqueles que estão sofrendo no plano espiritual ou no plano material. Que teu amor nos envolva a todos, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Novamente, boa noite. Sejam bem-vindos. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites, de segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas, sempre, fazendo o estudo da doutrina espírita, um estudo sempre doutrinário, né? Um estudo aí, Allan Kardec, Joana de Ângeles, André Luiz, né? A gente está sempre Emmanuel, né? Quando é possível, e nós vamos então tentando extrair da doutrina espírita o que ela tem de mais terapêutico para nos ajudar no nosso dia a dia. E procurar abordar sempre observando do ponto de vista terapêutico como que nós podemos aproveitar os conceitos espíritas para melhorar a nossa existência, para melhorar a nossa saúde, a nossa mente, as nossas emoções, tá? Então vamos aproveitar. Quem não está bem, vai se achegando, né? Vai se acomodando aí, vai relaxando, ouvindo, vai lendo os comentários, né? As reflexões e confie que a espiritualidade está agindo e vai socorrer todos aqueles que estão necessitando, tá? Então vamos lá, né? Todas as sextas-feiras a gente tem feito o estudo do livro Missionários da Luz, que é um livro do espírito André Luiz, através da mediunidade Francisco Cândido Xavier. É o terceiro livro da coleção do André Luiz, né? É o quarto dia de estudo aqui que a gente está fazendo dessa obra, ok, pessoal? Então nós estamos no capítulo 1 ainda, psicógrafo, né? O André Luiz queria conhecer mais sobre mediunidade, e aí o instrutor Alexandre convidou ele para conhecer o grupo em que ele trabalha, em que ele ajuda aqui na Terra, né? Eles estão diante de um grupo mediúnico e analisando o fenômeno mediúnico e tudo que faz parte do fenômeno mediúnico, né?
Então, o último parágrafo que a gente analisou foi isso aqui, ó. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor, o trabalhador da reunião mediúnica, né, já foi objeto de nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo, né? Então, isso não é só na reunião mediúnica, viu, pessoal? Todo o trabalho espiritual, todo o trabalho espiritualizante, todo o trabalho que a gente pretende aproveitar para a nossa melhora, é sempre um trabalho que a preparação é muito importante. Nós nos prepararmos para as atividades espirituais é boa parte da realização, né? É quase tudo, na verdade, né? Quanto mais, quanto melhor a gente se prepara para as atividades espirituais, maior proveito a gente tira delas. Porque chegando no local, chegando no momento, chegando aqui no estudo virtual, no centro, a gente acaba se sintonizando com o que há de melhor naquele momento, naquele estudo. Entendeu? Isso é muito importante, né? Quando a gente começa a atividade, a gente já está numa sintonia boa. Então a gente vai sintonizar com os bons espíritos que estão nos ajudando, com as boas energias, com os conteúdos. A gente consegue participar melhor, tá? Então a preparação é muito importante, tá? Quanto melhor nós estivermos preparados, por exemplo, para os estudos aqui todos os dias, melhor mais nós vamos aproveitar dos estudos. Vocês vão sentir grande diferença, entendeu? Quando vocês se preparam melhor e quando não. Vocês vão perceber essa diferença. Então, o instrutor Alexandre estava dizendo, ó, muito antes da reunião, na casa espírita, reunião mediúnica lá, o servidor, o trabalhador, o médium, o doutrinador, né, já foi objeto de nossa atenção especial. Há muitas horas antes. Ele já está sendo objeto da atenção especial. Para que os pensamentos grosseiros do encarnado, né, nós que estamos sendo preparados, né, os espíritos nos ajudam para que os nossos pensamentos grosseiros não pesem em nós mesmos, no nosso campo íntimo, na hora da reunião. Né? Então, a vigilância na hora, no dia a dia, a vigilância durante o dia, para que nós não acumulemos energias negativas que depois venham a pesar na hora da reunião. Seja a reunião que for, aqui no caso, a reunião mediúnica. Tá? Então, você vê o cuidado, né? A solicitude dos bons espíritos, o carinho deles para conosco é uma coisa extraordinária, né? Por isso que nós precisamos também colaborar com essa preparação aí, tá, pessoal? Muito importante isso. Aí, continuando, né? Foi convenientemente ambientado e ao sentar-se aqui, nas cadeiras ali, né? Foi assistido por vários operadores de nosso plano. Quer dizer, foi assistido durante o dia, todo dia. Depois chega lá, ele é assistido também pelos operadores do plano espiritual, fazendo um trabalho ali com as energias no corpo do médium, do participante ali, né? Então ele continua sendo assistido ali durante a reunião. Certo, pessoal? Aí, continuando, né? Antes de tudo, né, nessa preparação que os operadores promovem, né, antes da reunião, antes de começar a comunicação, tá? Antes de tudo, as células nervosas, aqui é uma célula nervosa, um neurônio, tá? Um neurônio, uma célula nervosa do sistema nervoso, do cérebro, né? Antes de tudo, as células nervosas receberam novo coeficiente magnético. Quer dizer, elas receberam energia, uma energia extra elas receberam, né? Para que não haja perdas lamentáveis do tigroide ou corpúsculos de Nísel, necessário aos processos da inteligência. Né? Olha que interessante. Quer dizer, o cuidado da espiritualidade aplicando o passe.
no nosso sistema nervoso, no cérebro, nos nervos, tal, para que não haja perdas durante a reunião, durante a comunicação da substância tigroide. O que é essa substância tigroide? No citoplasma, ali no meio ali da célula, vocês vejam que tem uma substância mais escurinha ali, ó. Parece um tigrinho ali, parece um, né? O tigre tem aquelas manchinhas escuras, né? O tigre, né? Então essa substância, eu estou sem o cursor aqui que não dá para mostrar. Depois eu tenho que aprender como é que usa o cursor aqui, junto com a apresentação, né? Vocês estão vendo no citoplasma, na parte maior ali da célula nervosa, a parte mais arredondada ali, né? No entorno ali, vejam que tem uma substância mais escurinha, é a substância tigroide, tá? E essa substância, diz aqui o Alexandre, né? Ela é importantíssima nos processos de inteligência, da inteligência. O corpúsculo de Nísel, isso faz parte dos conhecimentos de citologia, tá? Isso faz parte, vocês vão lá na qualquer site lá que mostra as células, as organelas, os ribossomos, o complexo de Golgi, né? Vocês vão ver lá o corpúsculo de Nísel, que são esses pigmentos ocre, escurinho, marronzinho ali, né? E que são importantíssimos, né? Diz até o André Luiz em outro livro, o livro Evolução em Dois Mundos, no Evolução em Dois Mundos, tem um momento que ele fala de novo dessa substância tigroide. Tá? Ele fala que é uma substância, é um fator de fixação muito importante para a memória e para os processos da inteligência. Que talvez nós não tenhamos ainda entendido suficientemente do ponto de vista científico ainda a importância dessa substância. Talvez os espíritos consigam, eu não sei porque eu não sou especialista em biologia, citologia, né? Eu posso estar falando bobagem. Mas os espíritos, você vê, décadas atrás, né? Lá em 1950, por volta daí, mais ou menos, os espíritos já estavam explicando a importância da substância tigroide, do corpúsculo de Nísel. E olha o cuidado dos espíritos, você vê como a mediunidade não é brincadeira, né? Você vê que a gente não deve fazer a coisa de improviso, a coisa de qualquer jeito, assim, né? É muito cuidado que os espíritos têm, para que os processos mediúnicos, eles não acarretem problemas, dificuldades, até orgânicos, que nós nem sabemos que pode acarretar. E numa reunião mediúnica bem orientada, bem conduzida por espíritos bem preparados, os participantes realmente preparados, né? Os participantes da reunião, se preparando moralmente, né? Tentando ajustar hábitos, tentando ajustar pensamentos para estar ali nas melhores condições. Tudo isso é fator de segurança. É fator de equilíbrio, é fator de produtividade, mas de saúde. Que os espíritos são muito cuidadosos, os bons espíritos são muito cuidadosos com a nossa saúde. Eles sabem que nesse processo não pode haver prejuízos para o sistema nervoso, né? Para o cérebro, para os nervos, e nem para as glândulas, nem para nenhuma parte do nosso corpo. Pelo contrário, os participantes de reunião mediúnica, eles acabam tendo, como vocês estão vendo aqui, um cuidado extra para a saúde, para a nossa saúde. Nós acabamos tendo um cuidado extra, entendeu? Para que a saúde, a harmonia prevaleçam, tá? Então é bem interessante isso aqui, né? E também as perdas lamentáveis, para que não haja perdas lamentáveis do tigroide. Que a pessoa que usa mal a mediunidade, né? De uma forma indisciplinada, de uma forma invigilante,
pode ser que ela venha a ter perdas lamentáveis do tigroide e talvez favoreça aí doenças degenerativas, problemas da senilidade aí, precoce, né? Pode ser que acelere processos degenerativos no campo do sistema nervoso, entendeu? São coisas que a gente ainda está pesquisando e vai ter que ver, né? Se no futuro, né? Mais informações. São coisas que a gente está ligado aí nas pesquisas que vão surgindo, entendeu? Muito importante lembrar também, vamos lembrar também uma coisa interessante, né? O André Luiz, quando ele fala dessa substância tigroide no Evolução em Dois Mundos, ele fala também uma coisa interessante, que essa substância, ela tem a ver, o reabastecimento dessa substância tigroide tem a ver com os processos de atividade nossos aqui na Terra, de movimento, de atividade, né? Talvez muito a ver com a respiração, muito a ver com vários processos aí, mas tem muito a ver com o movimento. Aí eu fui pesquisar e encontrei uma pesquisa, isso faz tempo, faz anos já, né? Que eu fui pesquisar e encontrei uma pesquisa que foi feita com ratos, né? E aí uma pesquisa que falava que o corpúsculo de início, ele aumentava quando os ratos eram submetidos à natação. Teve até o rato, né? Fazendo natação, né? Nas pesquisas lá com os ratos. Quando eles eram submetidos à natação, um sistema, né? Um sistema frequente de natação, aumentava o corpúsculo de início. Quando eles ficavam com uma vida mais sedentária, quando os ratinhos ficavam mais parados, diminuía a quantidade de corpúsculo de início. Mas também, quando havia muita atividade, caía também um corpúsculo de início. Ou seja, é o equilíbrio da atividade. Quer dizer, muita atividade, muito estresse deve cair, né? E também uma vida sedentária também favorece a diminuição do corpúsculo de início. Você vê como é que é, né? É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Aí vocês colocarem a obsessão, provavelmente nos processos em que a nossa mediunidade está controlada, dentro de um processo obsessivo, controlada pelos obsessores, eles é que estão manipulando a nossa mediunidade, provavelmente deve causar muitos prejuízos para o corpúsculo de início, a gente sabe, né? Vai mudando o funcionamento do cérebro, daqui a pouco a pessoa precisa começar a tomar remédio, e daqui a pouco, né? Podem piorar os quadros aí. Mas por quê? Porque realmente vai havendo modificações no sistema nervoso, tá? Nos processos obsessivos, ok? Certo? Ok, pessoal? Então vamos lá, né? Então, achei interessante falar sobre isso, porque é uma questão que tem a ver com a nossa saúde, né? No dia a dia, mediunidade, sedentarismo, movimento, olha a importância do movimento, né? O sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios enérgicos, e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade, né? Quer dizer, o sistema nervoso, né? Aquilo que é involuntário no nosso corpo, né? Tudo isso foi atendido, né? O coração, né? O sistema nervoso central, tudo foi atendido para que não houvesse nenhum risco para a saúde do trabalhador, né? O vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. Então aqui eu coloquei o nervo vago, né? Aqui no pescoço, mais na parte de trás aqui, ó. O nervo vago, né? Tá escrito ali, ó. Tá vendo? Então pode haver problemas do nervo vago, né? Tem a síndrome
vaso vagal ou síncope vasovagal, que é a perda transitória da consciência, um desmaio provocado pela diminuição de pressão arterial e dos batimentos cardíacos, causado pela redução da chegada de sangue ao coração e cérebro, por ação direta do nervo vago, que conecta o cérebro ao coração. Então, o nervo vago, para nós que não somos biólogos e nada, conecta o cérebro ao coração. Olha a importância do nervo vago. E os espíritos aplicaram um passe lá para proteger o nervo vago. O cuidado, né? A relação do cérebro com o coração e os problemas que poderiam advir de quaisquer estímulos aí nocivos, né? Quaisquer prejuízos que atingissem o nervo vago. Entendeu? Olha só, né? Interessante. Isso é bom para a gente lidar com a mediunidade com muito respeito, com muita disciplina e com muita gratidão com os bons espíritos, né? As glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia para que se verifique a acelerada produção de adrenalina de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Então aqui eu coloquei os rins, né, em marronzinho, mais clarinho em cima dos rins, nós temos as adrenais ou suprarrenais, porque elas ficam acima ali em cima dos rins, tá? Que produz adrenalina e cortisol. Né? Cortisol muito conhecido hoje, né? Está muito relacionado ao estresse. Nós temos que diminuir aí os níveis de cortisol, né? Então tem a ver aqui com as adrenais. E a adrenalina. Adrenalina que a gente usa muito também quando a gente está se preparando para reações rápidas, né? Quando a gente se prepara para ameaças, a adrenalina ela causa uma vasoconstrição. Então, quando os espíritos querem acelerar certos processos no nosso organismo, né, essa vasoconstrição ela é importante. Aumenta a pressão arterial, aumenta né, a velocidade que as coisas ocorrem no nosso organismo. Né? A adrenalina ela favorece isso. Por isso que os espíritos, olha o que eles fizeram. Ó. As glândulas suprarrenais receberam um acréscimo de energia para que se verifique a acelerada produção de adrenalina, de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Então, se houver um desgaste maior das reservas nervosas, né, a adrenalina já está ali para acelerar os processos de produção de energia para certos dispêndios adicionais, né, dos nervos. Tá? Ok? Então vamos lá, né? Porque não é um trabalho matemático, né? Assim, não é 2 mais 2. A reunião mediúnica, as reações, principalmente quando há comunicações de espíritos revoltados, espíritos doentes. Então, não é exatamente o caso aqui, mas principalmente reuniões em que vários fatores podem interferir, conforme as reações dos espíritos e as reações dos encarnados também. Né? Então, não é uma coisa matemática, uma coisa precisa. Então, os espíritos preparam o nosso organismo para eventualidades. Então, se surgir alguma eventualidade, eles aceleram certos processos para não ter surpresas, né? Tá? Ok, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês? Sei que é meio diferente aí, né? É mais é mais técnica a coisa aí, né? Mas acho que tá ficando claro, né? Esse capítulo, ele é um pouco mais meticuloso, os outros não vão ser tão assim biológicos assim, tão, né? Uma coisa tão técnica assim, tá? Eu prometo. Então vamos lá. Nesse instante, vi que o médium,
parecia quase desencarnado. Né? Um médium, que estava encarnado, parecia quase desencarnado. O André Luiz olhando assim. Vocês lembram que o Alexandre estava transmitindo energia lá para o André Luiz, para ele fazer enxergar ali numa visão de microscópio ali, né? Tá? Então o André Luiz vendo ali, fala, nossa, ele parece estar quase desencarnado, né? Suas expressões grosseiras de carne, né, a matéria, haviam desaparecido ao meu olhar. Tamanha a intensidade da luz que o cercava, oriunda de seus centros perispirituais, dos centros energéticos do perispírito. Né? Então, quando ele começou a olhar mais do ponto de vista energético, ele viu tamanha luz que parecia que não estava nem encarnado o cidadão lá, o médium, né? Tamanha a luz que ele percebeu, né? Após longo intervalo, Alexandre continuou. Sob nossa apreciação, não temos o arcabouço de cal, não é exatamente a matéria que a gente está olhando, revestido de carboidratos e proteínas, mas outra expressão mais significativa do homem imortal, filho do Deus eterno. Quer dizer, nós estamos vendo alguém encarnado, mas não estamos focando exatamente, totalmente no corpo de carne dele. Nós estamos vendo o ser eterno, o filho do Deus eterno, o homem imortal. Porque não é porque nós estamos encarnados que deixamos de ser espírito, deixamos de ser energia, deixamos de ser luz, né? Mesmo encarnados, nós continuamos tendo essas expressões do ser eterno, né? Tá? Repare nesta anatomia nova, a glória de cada unidade minúscula do corpo. Cada célula é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e servir. Né? Então está pedindo para ele reparar nas células. Né? Cada célula cada unidade minúscula do corpo ali, cada célula é um serzinho vivo. É um serzinho, é um motorzinho elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e servir. Né? Por isso que eles estão acrescentando um combustível extra ali no corpo ali do médium, né? Eles não estão fazendo isso só com o médium, eles estão fazendo com todos os médios, com todos os participantes ali da reunião. Tá? Mas eles estão observando aquele, né, que está mais propenso ali a receber a mensagem, né, da noite. Porque eu não sei se vocês lembram, né, mas eles tinham acho que 6 pessoas, 6 médiums, mas apenas um havia comparecido em condição de receber uma mensagem. Somente um tinha chegado em condições de receber uma mensagem. Os demais, nós não sabemos exatamente o porquê, mas não havia condições. Tá? Nós temos que tomar cuidado com as nossas células, né? Tá? Cada célulazinha é um serzinho. É um serzinho em evolução, pessoal. Os trilhões de células do nosso corpo. Então, nós comandamos um batalhão de seres sob o comando da nossa mente. É um batalhão de seres. Nós somos uma unidade coletiva. Nós somos uma unidade coletiva. Nós somos um todo, né? O nosso corpo, mas é formado por uma coletividade. Né? E a nossa função é ajudar essa coletividade a evoluir. Elas nos dão a oportunidade de reencarnarmos, né? Elas nos dão a oportunidade, cada uma fazendo o seu trabalho, cada uma nos ajudando, né? À sua maneira. Uma no nosso estômago, outra no sistema nervoso, outro na pele, outro
na unha do pé, né? Mas, né? No dedão do pé, mas nós temos que colaborar com os nossos melhores valores educativos, enquanto elas oferecem o melhor que elas têm para nós, para nos dar. Quando nós começamos, quando nós começamos a desvirtuar os nossos hábitos, quando nós começamos a degenerar os nossos hábitos, nós provocamos alterações no funcionamento das células. A gente meio que deseduca as células. A gente compromete o funcionamento delas. Entendeu? Quer dizer, estão tentando nos ajudar, e a gente começa a desajudá-las. Aí a gente causa lesões, aí a gente causa mau funcionamento, aí, né, a gente causa as doenças no nosso corpo, né, por falta de disciplina, por descuido nosso, né? Certo, pessoal? Então elas tentando nos ajudar e a gente frequentemente estragando as bichinhas, deseducando as bichinhas. Nós temos que educar. A nossa disciplina, os nossos bons hábitos, eles vão mantendo o bom funcionamento, vão ajudando, inclusive, as células a se aperfeiçoarem cada vez mais. Tá? Então, continuando aqui. Despreocupado de meu assombro, o instrutor mudou de atitude e considerou: interrompamos as observações, é necessário agir. Né? Porque estava chegando a hora de começar a reunião, tal, né? A comunicação, né? Na verdade, né? Acenou para um dos 6 comunicantes. O mensageiro aproximou-se contente, não é? Um dos 6 comunicantes, né? É o único que estava em condições, né? O único, desculpa, é, porque só um ia se comunicar, tá? Tinha 6 prováveis, mas somente apareceu um encarnado em condição de atender, né, a um comunicante, a um espírito dos 6 que estavam ali preparados, né? Calixto, falou Alexandre em tom grave, temos 6 amigos para o intercâmbio. Todavia, as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você, né? O Calixto, somente o Calixto vai escrever. Pelo jeito era uma reunião mais voltada ali para a psicografia, né? Pelo jeito aqui. Então, escreverá apenas você. Tá? Tome seu lugar. Recorde sua missão consoladora. E nada de particularismos pessoais. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. Né? Então, a recomendação do Alexandre foi que ele não leva coisas particulares, né? Não vai citar um ou citar outro, alertar alguém, não, né? Nada de coisas pessoais, de particularismos pessoais. A oportunidade é limitadíssima. Devemos considerar o interesse de todos, quer dizer, fale apenas para o conjunto. Fale apenas para o conjunto. Nós não vamos ter muito tempo e só você vai falar, vai escrever, então trate apenas do interesse de todos, né? Para o melhor aproveitamento, né, da oportunidade. Depois de cumprimentar-nos ligeiramente, Calixto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria. Né? Então Calixto se aproximou, cumprimentou ali o André Luiz, o Alexandre, tal, aqueles que estavam próximos ali, né? Postou-se ao lado do médium. Então aquela coisa assim do espírito entrar no médium, né? É meio hollywoodiano, né? Aquela coisa de entrar, de sair do médium daquela forma assim, meio estapafúrdia, né? Isso é meio de Hollywood, né? Não é bem assim que acontece a coisa. Tá? Não é bem assim que acontece, não. O espírito está do nosso lado aqui e nós estamos captando o pensamento dele. É pensamento a pensamento. Entendeu? Ele está do nosso lado aqui, a gente está sentindo
a energia, os sintomas, as dores, não precisa ele estar acoplado. Ah, Alexandre, mas eu já vi um espírito meio que acoplado ao encarnado. Pode ficar meio que acoplado, principalmente nos processos obsessivos, de longa duração, né? Onde vai havendo mesmo um acoplar dos centros energéticos do espírito com os centros energéticos do encarnado, perispírito a perispírito. Na região da coluna, da medula, ali, todo o sistema nervoso. Isso realmente acontece, tá, pessoal? Mas aí nesse caso é mais a obsessão. Não é exatamente um processo virtuoso, um processo. Aí é um processo do parasita se acoplando à árvore para sugar a seiva. A Lidiane, né, colocou mesmo na comunicação inconsciente, mesmo na comunicação consciente. Porque na verdade, pessoal, a, seja na consciente, seja na inconsciente, o que há é um deslocamento do médium espírito do seu corpo. É uma emancipação do médium espírito, né? Quando ele se desloca do seu próprio corpo, é um fator básico para o processo mediúnico, é uma certa emancipação da alma. Então há, na verdade, um certo deslocamento do espírito com relação ao seu próprio corpo. Ele fica um pouco mais livre, né? E essa liberdade vai ser maior ou menor dependendo do caso. No caso da mediunidade inconsciente, é maior esse afastamento do corpo. O médium, ele dá mais liberdade ao comunicante. E aí tem mudanças também no processo neurológico, lá tem mudanças, tá? Então não é que no consciente o espírito está colado ao médium, não, não é não. A diferença não é essa não, tá? Então, seja na mediunidade consciente, seja na inconsciente, o que há é um processo maior ou menor de emancipação do espírito do médium do seu próprio corpo, tá? Então, ele está, inclusive nos dois casos, ele está consciente. Nos dois casos ele está consciente, tanto na mediunidade inconsciente quanto na consciente. Mas como assim, Alexandre? Ele está consciente na mediunidade inconsciente? Ele está consciente fora do corpo, né? Ele está consciente fora do corpo. Ele está ajudando, o médium está ajudando ali na comunicação. Ele recebe o espírito comunicante, permite que o espírito se aproxime, né? Do seu corpo, não exatamente se acoplando, mas se aproxime ali, né? Mas ele está ali vigilante, tá? Ele está vigilante. Mas ele está consciente. Mas por que que ele não lembra depois, quando volta para o corpo? Aí é uma amnésia que ele tem no processo inconsciente. Quando ele volta, ele não lembra do que falou, do que fez. Mas aí é uma amnésia que existe. Não é que ele estava inconsciente. Certo? A Silvia, como dormindo? Então, ele estava materialmente, né? Materialmente ele estava em transe. Então, não é exatamente dormindo, mas ele estava em transe, né? Por isso que a gente diz que estava inconsciente. Mas na verdade ele estava consciente fora do corpo, ajudando inclusive ali, vigilante, né? Quando ele volta, que ele recobra a consciência no corpo, ele não lembra do que aconteceu. Por isso que a gente fala que é inconsciente, tá? Mas é uma certa confusão que existe aí, né? Agora, a mediunidade consciente, a pessoa também está um tanto desacoplada do corpo físico. Mesmo que ela não perceba isso, mas ela está um pouco desacoplada. Só que ela está o suficientemente ligada ao corpo, consciente, corporalmente, né, materialmente, para saber de tudo o que está acontecendo, para saber de tudo, durante a comunicação que ela dá, né? Se ela está escrevendo, ela está lembrando, né, o que está escrevendo, né, está sabendo o que está escrevendo, tal. Na mediunidade mecânica, né, ela pode não saber nada do que está sendo escrito ali, ela não está sabendo,
e a mão está se mexendo ali, e depois é que ela vai ver o que foi escrito, tá? Essa é a diferença, né? Da psicografia mecânica e a psicografia intuitiva, né? Certo? Ok, pessoal? Tá? Vamos ver aqui a continuidade. Então ele se postou ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria. O médium percebeu a presença dele, nós não sabemos o quanto ele percebeu, né? Exatamente aqui não trata desse detalhe, né? Mas o médium percebeu e o recebeu com evidente sinal de alegria. Tá? Enlaçou-o com o braço esquerdo, enlaçou o médium, né? No caso, o corpo ali do médium, né? Com o braço esquerdo, alçando a mão até o cérebro do rapaz. Tocava-lhe o centro da memória. Tá? Tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos. Vê que coisa, né? Como a recolher o material de lembranças do companheiro encarnado, do médium. Olha o trabalho que dá, né? Você pensa que é fácil o negócio? Né? Você vê, o espírito se aproximou ali do médium encarnado ali, né? Do corpo dele. Enlaçou ele, né? E tocou no centro da memória, no cérebro do rapaz. Como que recolhendo o material que ele iria usar na comunicação. Poxa, mas como é que é isso? Mas não é ele que vai trazer o material que ele vai usar? Por que que ele precisa recolher o material de lembranças do encarnado? Se é o espírito, não é uma mensagem mediúnica, por que que ele vai precisar do material que está no cérebro, que está na mente, que está nas lembranças do encarnado? Por quê? Aí que está uma grande coisa, uma grande informação. Por quê? É como, imagina o espírito como sendo alguém que senta diante de uma máquina de escrever. Imagina o espírito como alguém que senta diante de uma máquina de escrever. Os conteúdos que nós temos dentro de nós são como que as teclas que ele vai utilizar para criar a mensagem, para bater lá na máquina de escrever ou no computador, lá, as teclas do computador. Né? Então, quanto mais recursos nós oferecemos, inclusive, quanto melhor a qualidade dos recursos mnemônicos, né, das lembranças, dos conteúdos que nós costumamos cultivar, mais o espírito ele recolhe esses conteúdos para formular a sua mensagem. Entendeu? Então, se você tem hábitos de ler os livros espiritualizantes, ler o Evangelho, livros de mensagens, livros de poesia, livros de contos, livros de, né? Conteúdos elevados, música, tudo isso fica como material, um material virtuoso, vamos dizer assim, e qualquer espírito que queira transmitir uma mensagem boa através de você, ele vai encontrar muitos recursos dentro de você, muitas teclas lá para ele poder criar a mensagem dele, que vai ser uma mensagem dele, logicamente, não é uma mensagem nossa, médium, né? Mas nós oferecemos um material do qual ele vai se utilizar para produzir a mensagem dele. Certo, pessoal? Inclusive, vocabulário, quanto mais a gente estuda, a gente aprimora a maneira de falar, clareza mental, tudo isso ajuda para que o espírito encontre um material de melhor qualidade, para que ele possa formular os pensamentos dele. Certo? Por isso que o fenômeno mediúnico não é apenas mediúnico, ele sempre é medianímico. O que é isso, Alexandre? Medianímico? Agora complicou tudo. É parte mediúnico,
Ou seja, é parte do espírito e é parte nossa. É anímico, parte é anímico. É sempre um fenômeno medianímico, mediúnico e anímico. Os espíritos falam, é sempre uma mistura dos dois. Eu estou falando para vocês, mas eu estou falando através da qualidade do meu equipamento. Então, tem um fator mediúnico, a mensagem que eu, espírito, estou dando, e tem o fator anímico, que é o equipamento. No caso é o médium, né? Na comunicação é o médium. A qualidade do equipamento. Eu posso me expressar muito bem, vamos pensar, eu, espírito, vou dar uma mensagem. Mas se o equipamento não for muito bom, se o equipamento tiver com falhas, tiver com ruídos, o resultado da mensagem vai sair comprometida. Concordam? Entendeu? Então, por isso que é importante a evangelização do médium, é importante, né? O estudo do médium, a melhoria da compreensão do médium, dos sentimentos do médium, tá? Porque aí ele cria um ambiente interior, o vaso íntimo, o sistema nervoso, a mente, o perispírito, né? Ele vai colaborar muito melhor para o fenômeno mediúnico. Não quer dizer que ele vai interferir na mensagem, não é isso. Ele vai oferecer mais conteúdo para que o espírito possa utilizar da forma que ele achar melhor. Entendeu? A gente só vai oferecer um conteúdo mais aprimorado para que ele possa transmitir a sua mensagem. Tá? Ok, pessoal? Certo? Faz sentido para vocês? O espírito, inclusive, não é só o conteúdo consciente, não é só o conteúdo subconsciente ali que está mais próximo do nosso dia a dia, né, do hoje, mas até o conteúdo do inconsciente passado. Então, no caso do Chico Xavier, eu já falei para vocês que os espíritos disseram que as obras que foram escritas através dele só puderam ser escritas com a riqueza científica, com a riqueza poética, com a riqueza de literária em termos de romance, de contos e tudo mais, porque o Chico, ele teve encarnações muito cultas, de muito estudo, então ele tem na estrutura psíquica do passado dele muita informação, muito conteúdo, muitos recursos para que os espíritos utilizassem. Você pega só o Parnaso do Além-Túmulo, que foi o primeiro livro do Chico, são dezenas e dezenas de poetas, cada qual com as suas características, cada qual com, né, com o seu vocabulário mais específico, né? Mas o Chico trazia, não era o Chico que criava, logicamente, ele não era um impostor, né? As comunicações eram reais, mas encontravam um conteúdo cultural dentro do Chico que era algo incomum. E por isso que o Chico foi o médium que foi. Né? No presente, pelas qualidades que ele demonstrou, pela docilidade, né? Pela facilidade, né? Que ele se sintonizava com esses espíritos todos. Mas o que proporcionou que tudo isso fosse escrito eram os conteúdos do inconsciente dele, de várias e várias encarnações, né? Que ele teve de muito conhecimento, tá? Então, pessoal, então tem isso, né? Tá? Por isso que todo estudo é importante. Por isso que nós nos evangelizarmos, nós aprimorarmos hábitos. No estudo de hoje a gente está vendo a importância, né? Do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da comunicação, a importância da nossa colaboração, né? Interessante, né, pessoal? E isso, até o Cássio colocou, ele veio de capela, né?
Sem entrar muito em detalhes, mas aí que está. Tem certos espíritos muito avançados no presente que eles trazem uma memória de muito conhecimento e não é nem só desse planeta. Então a coisa vai muito mais longe do que a gente imagina. O inconsciente de certas pessoas, o arquivo lá de conhecimentos, transcende inclusive a nossa cultura deste planeta. Né? Sem entrar em questões polêmicas, né? Sem entrar em questões mais meticulosas aí, né? Então tem isso também. Imagina um espírito que veio de uma outra galáxia, que veio de um outro sistema, né? Há milênios está aqui no planeta, e, então ele já trazia, às vezes, uma bagagem cultural maravilhosa. Às vezes não era um espírito tão moralizado, às vezes veio se moralizar no planeta, mas ele já trazia uma bagagem grandiosa do passado, entendeu? Aí quando ele começa a usar para o lado bom, vamos dizer assim, às vezes a Nossa Senhora tem um conhecimento extraordinário, né? Ok? Só esperando para ser usado, né, da melhor forma possível, né? Certo? Então, por isso que o Calixto, aqui o comunicante, ele está enlaçando, né? E aproveitando dos recursos que estão ali guardados subconscientemente ali no cérebro do rapaz, das lembranças do rapaz, para que ele possa se sintonizar ali e utilizar desses recursos para a mensagem que ele quer transmitir, né? Pouco a pouco vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. Quer dizer, ó, olha aí a luz mental do espírito se misturava às irradiações do encarnado. Então ele criou uma ligação ali, um fio, né? Uma conexão ali, ligou ali, né? Uma conexão mental do encarnado com o desencarnado, do espírito com o encarnado, né? Com o médium, tá? Então ele criou uma ligação aí, né? A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Aí eu coloquei essas regiões aqui, ó, verde turquesa, aqui essa região mais douradinha, mais, né, mais bege aqui, vermelha, mesmo a roxinha aqui, todas são regiões motoras, tá? Tem a região da fala, que é essa região de Broca, né, do Paul Broca, né? A região da fala aqui, da roxinha, né? Essa roxinha aqui é a região da fala. Então, é, a zona motora, que é toda essa região aqui que está pintada aqui, né? Do médio adquiriu outra cor e outra luminosidade, tá? Com a luz que o espírito comunicante envolveu ali o médio, tá? Então você vê que através da ligação mental do espírito com o médium, ele estava ativando as regiões motoras. Por quê? Porque ele ia se utilizar não apenas de conteúdos psíquicos do médium, mas ele ia se utilizar da parte motora para escrever, né? Você vê o Chico Xavier, né? Conforme uma pesquisa que um amigo nosso fez, que tem um livro que se chama Psicografia à Luz da Grafoscopia. Ou seja, a psicografia à luz da ciência da grafoscopia. O que é a grafoscopia? É a análise da gênese gráfica. O que é a gênese gráfica? Quem é o criador daquela assinatura? Quem é o autor daquela grafia? O cheque foi falsificado? Não foi? Aquele documento, quem que assinou? Foi a pessoa que disse que foi? Não foi? Né? Então, o grafoscopeuta, ele faz análise da gênese gráfica, né? Então, um amigo nosso chamado Carlos Augusto Perandrea, da cidade de Londrina, ele era um senhor já, talvez, eu não sei se está encarnado ainda, mas ele já tinha alguma idade, né? Na época que ele fez esse estudo, ele tinha perdido um filho dele e ele ficou sabendo que
havia a possibilidade da comunicação através de mensagens. Ele não era espírita. E aí ele ficou curioso de, pô, meu filho, né? E se eu conseguir uma mensagem do meu filho e tal? Me parece até que ele conseguiu mensagens, eu não me lembro direito. Ele procurou o Chico Xavier, né? Eu não sei se depois de receber mensagens, no livro dele ele explica certinho, faz muitos anos que eu li, né? E aí ele fala assim, né, ele ficou tão entusiasmado, né, com o espiritismo e com a mediunidade, com Chico Xavier, que ele pensou em usar o conhecimento dele da grafoscopia para estudar as mensagens do Chico Xavier, para ver se confirmava o autor, né, enquanto vida, né, e com ele após a morte, se batia a assinatura, né? Então ele fez esse livro para dizer o resultado dos estudos dele, né? Então ele pegou uma mensagem de uma senhora italiana chamada Hilda Mascaro. E ele pegou mensagens do Chico Xavier dessa Hilda Mascaro, que ela tinha escrito para a família dela, né? E ele conseguiu escritos, ele conseguiu assinatura, ele conseguiu escritos da pessoa enquanto viva lá da Itália. Então veio da Itália um material enquanto ela estava viva, como é que era a escrita dela. E aí ele conclui no livro, ele faz todo um estudo da escrita do Chico Xavier e ele percebeu que haviam elementos gráficos da Hilda Mascaro, enquanto viva lá na Itália, apareciam na mensagem do Chico Xavier. Olha que interessante, né? Confirmando que, ó, se fosse um cheque, era ela mesma. Era ela que estava escrevendo mesmo, era a tal daí do Mascaro, através do Chico Xavier, né? E ele percebeu uma coisa muito interessante. Ele percebeu que no começo da noite, quando o Chico estava quando ele estava menos cansado, estava com mais energia, e tal, aparecia mais os caracteres do Chico mesmo. Aparecia mais a escrita do Chico. Foi uma coisa muito interessante que o pesquisador descobriu. No começo do trabalho mediúnico lá, porque ele fazia aquelas assistências, né, de várias pessoas ali, aquelas caravanas. Então, no começo da noite, era mais os caracteres do Chico. Conforme ele ia cansando, os espíritos iam tomando mais a mão dele. Aí aparecia mais os caracteres do espírito. Olha que interessante. E faz todo sentido, né? Faz todo sentido. O Chico ia cansando madrugada dentro, os espíritos iam, iam conduzindo mais a escrita. Então acabava aparecendo mais caracteres dos espíritos do que do Chico, né? Interessante, né? Então ele conclui que era verídico, né? O Carlos Augusto Perandré, ele conclui que era verídico, né? O processo lá, tá? Por isso, então, que toca a região motora, né? Porque precisa também do impulso ali na área motora quando se trata da psicografia mecânica. No caso do Chico, às vezes ele começava as mensagens numa psicografia mais semimecânica. Semimecânica. Apareciam caracteres dele e apareciam caracteres do espírito. Conforme a noite adentrava, ele ia se tornando mais mecânico, entendeu? Quando os espíritos tomavam mais a mão dele, certo? Nós estamos quase terminando, vamos terminar esse capítulo hoje, pessoal. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço, né, que era o Calixto e o médium encarnado, né, e colocou a destra. Olha só, aí mais um elemento, né? Quer dizer, o espírito já estava enlaçando ali, né? Tocando a região motora do médium, e o Alexandre se aproximou da dupla e colocou a mão direita, a destra, sobre a fronte do médium encarnado. Aqui no pré-frontal,
Ele colocou a mão sobre o pré-frontal. Como a controlar as fibras inibidoras, evitando quanto possível as interferências do aparelho mediúnico, do médium. Então, olha que interessante. Porque essa região do pré-frontal é uma região mais nobre do nosso sistema nervoso, mas é uma região que é uma região inibidora. Por isso que a pessoa, quando bebe muito, ela apaga essa região aqui. Ela anula essa região. Aí ela fica toda desinibida, né? Ela fica toda. Então, quando a gente está no normal assim, né? Preocupação com as regras, nós estamos usando essa região, tendo um controle ético sobre as situações, o que a gente vai falar e tal, né? O que o Alexandre estava fazendo? Ele estava diminuindo o controle, ele estava diminuindo o controle que a gente poderia exercer sobre a comunicação, a interferência que a gente poderia exercer, inibindo a comunicação, dificultando a comunicação. Então ele estava controlando essa região para que nós não interferíssemos na comunicação, para que o médium não interferisse. Vê que interessante, né? A mecânica da comunicação, né? Parecia tão simples, né? Tão facinho. Olha a trabalheira que dá num trabalho bem organizado, bem estruturado, né? Você vê como é que é a coisa, né? Calixto mostrava enorme alegria no semblante feliz de servo que se regozija com as bênçãos do trabalho e, dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever. Gente, isso é o que a gente sente com a presença desses espíritos amigos, né? Eles vêm com uma alegria, com um sentimento diferente do nosso dia a dia. Eles vêm porque eles trazem o que eles vivem no dia a dia deles, de um outro mundo, de uma outra, né? De uma outra bondade, de uma outra visão. Então, quando é uma comunicação elevada, a gente sente esse. Lógico que a gente sente com as limitações nossas, né? Até para transmitir a mensagem, tudo é as limitações nossas. Mas a gente sente esse potencial diferente. Até o que nos faz ter mais segurança de que não é nosso. Por quê? Porque vem acompanhado de um sentimento diferente, que não é o nosso sentimento usual, né? De uma energia diferente, uma emoção diferente, né? Isso é uma das coisas que nos dá segurança também, que não é nosso. Então, isso que a gente vai percebendo com o tempo, a gente vai adquirindo esse traquejo para perceber, né? O que é mais comum a nós e aquilo que é muito diferente de nós, né? O eu do não eu, né? Seja ele um não eu elevado ou um não eu mais perturbado, né? Você vê que coisa legal, né? E aí ele começou a escrever. Aí o Calixto, né, que é o espírito comunicante, começou a escrever através do médium, né? Apossando-se, apossando-se do braço do encarnado e iniciando o serviço com as belas palavras: a paz de Jesus seja convosco. Você vê que trabalheira, né? Para que conseguisse chegar nesse momento. A paz de Jesus seja convosco. Lógico que não foi só isso que ele falou. Aqui o André Luiz nem traduziu toda a mensagem e tal, né? Achou por bem não, né, não colocar a mensagem, mas enfim, né? Ele só quis demonstrar aqui o começo da mensagem, depois desse trabalho todo aí, né? Dos espíritos amigos, tá? Certo, pessoal? Aqui a gente terminou o estudo de hoje, né? A gente terminou o capítulo 1, que já foi cheio de coisas, né? Cheio de surpresas, cheio de conhecimentos interessantes, né, pessoal? Já uma palhinha aí do que é esse livro aí, né? Do que é o Missionários na Luz, da Luz, tá? Ok? Então vamos finalizar, né, com uma oração. Vamos aproveitar então, as vibrações que recebemos
e que estamos recebendo ainda, e agradecer do fundo do nosso coração pela dádiva que temos de ter acesso à doutrina espírita, de podermos conversar, refletir, analisar, buscar, conhecer cada vez mais esses elementos que nos ligam à nossa realidade espiritual e à realidade fora de nós, dos planos superiores. Ajuda-nos, Senhor Jesus, para que o que nós sentimos neste momento possa se perpetuar ao longo do tempo, em inúmeras outras oportunidades de estudo e que se transforme no nosso estado constante interior, o nosso estado de cada dia, desde a hora que nós acordamos até a hora que vamos dormir, que nós possamos a cada dia aumentarmos mais e mais os momentos em que nos sentimos bem, os momentos em que estamos em paz, os momentos em que pensamos positivo, os momentos em que nos lembramos da vida espiritual que nos envolve. Então, nós sabemos ser possível isso. Pedimos o teu auxílio para que a cada dia isso se torne cada vez mais a nossa realidade. Obrigado por tudo, Senhor, e abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, mais uma vez, agradecemos a todos, desejamos um excelente final de semana abençoado, iluminado, e que todos possam descansar, né? Com suas famílias aí. Segunda-feira a gente está de volta com o Livro dos Espíritos, às 20 horas, tá? Então, um grande abraço e até lá, pessoal.